estamos levantando uma geração de filhos e filhas a andarem no propósito original de Deus para as suas vidas, até vermos cidades transformadas pela influência de uma geração restaurada. Você pode estender as suas mãos, orar por ele, abençoar a vida dele. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida do Tiago. Senhor, que a tua palavra, Senhor, venha direto aos nossos corações, nos ministros. Senhor, nos traz, Senhor, sabedoria e revelação, Senhor, acerca do que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã. Que seja uma bênção, e nós declaramos que os nossos corações estão abertos para receber a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Fala, pessoal, bom dia. Rafa, é você? Cara, eu não acredito que é você, Rafa. Que bom te ver. Rafa é um grande amigo nosso que mudou para Curitiba. Cara, sensacional ter você aqui hoje, tá? Como cada um dos que nos visitam também, tá? Galera, vocês estão bem? Tá tudo certo? Vocês estão preparados para boas notícias nessa manhã? Nós temos, como a Kate colocou, uma galera fora. Muita gente, olha, muito tempo que eu não vi a cidade tão parada assim. Isso que fala que está na crise, né? Você imagina se não tivesse na crise, né? Não é não? Pô, tá em crise, pô, não tem ninguém na cidade. Você imagina quando essa recessão passar, né? Pessoal, eu quero convidar você, obrigado, Marinha, só mais por um momento, fechar os teus olhos. E eu quero que você agora eleve o seu coração, o seu pensamento, não que você não esteja, mas que você eleve agora ao trono da graça, e se imagine lá, nesse momento, porque é ali que é o seu lugar e o meu lugar. Pai, nós nos rendemos diante de Ti, nos desarmamos diante do Senhor, porque reconhecemos a Tua soberania e a Tua grandeza, e temos a consciência de que fora desse lugar, da Tua presença, não existe outro lugar, porque o lugar que nós fomos criados para estar, é onde o Senhor está. Sabemos que o Senhor está em nós, dentro de nós, no nosso coração, sim. Mas pela fé, o melhor lugar para estar é prostrado diante do Teu trono, rendido aos Teus pés. Porque é aí que o Senhor nos criou para estar. Te amamos, Te adoramos. E sabemos que é o Senhor quem governa as nossas vidas. E Senhor, que nessa manhã os céus continuam abertos sobre este lugar, que seja um derramar único, que possamos sair desse lugar diferente de como chegamos, encharcados da Tua presença, cheios do Teu Espírito. Nós te amamos e Te adoramos, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Pessoal, meditando ao longo da semana sobre o assunto de hoje, me veio muito forte em alguns momentos a questão pessoal nossa, a gente como pessoa, como ser humano. Me veio assim, de fato eu fui criado para alguma coisa. Muitos já estão vivendo isso, creio perfeitamente, já estão no caminho, mas a grande parte da humanidade, e isso é muito preocupante, que a maioria das pessoas são pessoas frustradas. % hoje da humanidade
são pessoas frustradas. Isso não é preocupante? Isso é muito preocupante, pelo menos ao meu ver, porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada para isso acontecer, para esse nível de insatisfação das pessoas ser tão alto. É raro quando você encontra com pessoas e você abraça, né? É como a Kate colocou, às vezes é difícil você ter um bom dia, né? Às vezes é muito difícil você ter um bom dia verdadeiro, né? Às vezes você tem um bom dia por ter bom dia, tudo bem, bom dia, é um hábito verdadeiro, né? E a gente vai entrando nessa forma. E se tem tanta gente frustrada, é óbvio então que está faltando, lógico, o amor de Cristo. Eu não estou dizendo que você não pode se frustrar. Você já se frustrou? Eu já me frustrei algumas vezes. Você já se decepcionou com pessoas? Eu já me decepcionei muitas vezes. Mas não é isso que governa a minha vida. E não é isso que deve governar a sua vida. E às vezes eu falo assim, gente do céu, é impressionante. Às vezes eu falei numa empresa, nós estávamos num processo de seleção de candidatos para novas vagas ali. E eu falei assim, olha, você está aqui agora, tá? Nós estávamos estava eu, a pessoa, uma das diretores da empresa, tinha mais umas 7, 8 pessoas ali. Eu falei assim, olha, antes de começar a entrevista com você, antes da gente iniciar, eu vou passar para você aquilo que a gente espera. Porque se você entende que você não pode entregar aquilo que nós esperamos, não tem problema, você pode sair, não é demérito, está tudo ok. Você de repente está entendendo que esse não é o momento de entrar num novo desafio. De repente você entende e não tem problema, você pode sair por essa porta e de repente na semana que vem você voltar, olha, hoje eu estou mais preparado para esse novo desafio caso dê certo. Está tudo bem. E eu falei assim, sabe qual que é o nosso maior desafio aqui dentro? Nosso maior desafio não é ensinar. Nosso maior desafio não é treinar. Nosso maior desafio não é passar para você aquilo que a empresa entende que é importante para você fazer no dia a dia. Esse não é o problema. A questão é o comprometimento. Porque nós temos muitas pessoas envolvidas, mas pouca gente comprometida. E isso é dentro da igreja. Nós temos as pessoas muito envolvidas, eu digo de uma maneira geral na igreja brasileira. Muita gente envolvida. O que é o envolvimento? Eu estou lá todo domingo. Eu chego às 10 da manhã para o culto, eu saio de lá meio-dia, eu vou às 19, eu saio às 21, 21h30. A pessoa está envolvida. Agora, comprometida é muito pouco, é uma margem muito pequena. As pessoas de fato elas querem os benefícios da cruz, os benefícios de Jesus, mas elas não querem o compromisso. E eu falei isso na empresa, eu falei assim, olha, o que nós pedimos para você, resumindo, depois de eu ter apontado algumas coisas, é comprometimento. Porque a pessoa, ela entra aqui, e ela é a melhor pessoa do mundo, a vaga é dela, tudo, mas deu 2, 3 meses, ela já não quer mais o ânimo, o entusiasmo, o comprometimento não é o mesmo das primeiras semanas, como é na igreja. A pessoa vem para a igreja, ela se entusiasma, ela está, aí ela tem uma pequena decepção, alguma outra frustração, aí o comprometimento já não é o mesmo. E aí eu paro e penso assim, poxa, nós estamos sujeitos a frustrações, nós estamos sujeitos a decepções, nós estamos sujeitos a tudo isso, mas não foi para isso que Deus nos criou. Amém, queridos? Não foi para você viver em frustração que Deus criou. Não foi para você viver uma decepção. Nós estamos sujeitos. A grande questão é, olha só, a grande questão é como você se enxerga em Cristo. O que Ele fez por você. Como você hoje está decidido a viver. A grande questão é como está o seu nível de intensidade e de caminhar, como que você entende tudo isso, por que você está aqui? Porque teve um plano original, que ele teve uma interferência, que foi quando Adão e Eva vacilaram,
E a partir dali, toda a humanidade, como diz a palavra, toda a humanidade passou, infelizmente, a viver parte desse pecado. E eu vim nessa manhã dizer para você que a sua realidade, ela é totalmente diferente daquilo que o diabo tentou impor para você. A sua realidade, ela é totalmente diferente do que o diabo fala que você é, porque ele é um mentiroso. A sua realidade, ela é totalmente diferente daquilo que o mundo tenta propor a você. Só que aí tem um grande detalhe: muitas pessoas cedem a essa conformidade do mundo. O que é essa conformidade? Você entra dentro de uma forma, e você é aquilo que o mundo diz que você é. Passa a viver no padrão que o mundo estabeleceu para você viver. Aí você tem as frustrações, aí você tem as decepções, porque a sua identidade, ela foi destruída por causa daquilo que o mundo colocou. Quando você de fato entender quem você é, na natureza, no espírito recriado, na nova mentalidade, no padrão que Deus fez você, não é tudo que vai frustrar e decepcionar você, porque você entende onde você está em Cristo. Amém? A questão é que nós permitimos sermos levados por aquilo que a própria vida propõe. Eu não suporto quando eu cumprimento a pessoa e falei: como é que você está? E a pessoa fala: do jeito que Deus quer, né? Deus quer assim, eu vou vivendo assim. A gente vive do jeito que Deus quer. Esses dias eu cumprimentei uma pessoa: você está bem? Do jeito que Deus quer. Que jeito que Deus quer? Aí a gente imputa os nossos fracassos e a gente coloca em Deus. As nossas decepções a gente pega e coloca em Deus. As nossas frustrações a gente pega e coloca sobre a responsabilidade de Deus, porque é da forma que Deus quer. Você não consegue vender um carro, foi porque Deus quis. Tudo bem, às vezes pode ser, com toda certeza, eu não tenho dúvidas. Mas às vezes você não vendeu o carro porque você não divulgou, você não anunciou. Você não tem um emprego, às vezes não é porque Deus não quer, é porque você não foi atrás, e não fez um currículo, e não bateu na porta. Vocês estão me entendendo? Aí a frustração vem porque está desempregado, mas não faz o que tem que ser feito, aí imputa sobre Deus. Aí você não tem o que você deseja como vida perfeita, porque a vida não te presenteou com oportunidade, mas você nunca criou as oportunidades, e nunca se colocou diante de Deus, e marchou, e caminhou. Aí você pega as frustrações, as decepções, aí você pega por não estar muito bem aconselhado, e não ser muito bem mentoreado, começa a tomar decisões, e aí você se frustra, e coloca a culpa sobre Deus, porque você permite ser governado e dirigido por aquilo que o mundo fala que é correto, mas na verdade, existe um padrão dos céus sobre as nossas vidas disponível. Existe a condição de você ser pleno, mesmo em meio às frustrações. Existe a maneira de você viver feliz, mesmo em meio aos desafios. Existe a maneira de você ter alegria, mesmo quando a situação é de tristeza. Existe a maneira de você amar quando você não é amado. Existe a possibilidade de você abraçar quando você não é abraçado. Existe a maneira de você liberar uma palavra de vitória quando você está em derrota. Existe essa condição, porque o padrão do céu é diferente do padrão do mundo. A condição do céu é diferente da condição do mundo. Existe um Deus que tem interesse em te ver bem, e existe um Deus que tem interesse em te ver pleno. Existe. Por isso que o mundo fala que o que nós vivemos é loucura, porque às vezes a fase não está boa, e nós estamos sujeitos, mas nós temos uma palavra de ânimo, porque a gente sabe quem governa a nossa vida. Existe uma alegria dentro de nós, porque nós sabemos o Espírito que habita em nós. A gente não aceita, porque a gente entende quem somos nele.
A gente começa a ter um discernimento, não é uma lavagem cerebral. Ah, mas o crente passa por uma lavagem. E se tiver que passar, que lave mesmo, meu irmão. Não é verdade? Se tiver que lavar a nossa mente, que lave mesmo. Porque a palavra fala de uma transformação de mentalidade. A palavra nos ensina que existe uma mudança de comportamento mental. E quando esse comportamento mental acontece, a gente começa a viver a realidade do céu, não a realidade do mundo. Aleluia. Você está entendendo? O Espírito Santo, Ele está aqui, eu não tenho dúvidas essa manhã, para despertar você para aquilo que Deus fez em você. Sabe por quê? Porque já está feito. No mundo espiritual já é a realidade da vida que Ele tem para você. O que tem que acontecer é só se manifestar. E quando se manifestar, você caminha nessa nova identidade, você caminha nessa nova realidade, você caminha numa outra maneira de pensar, você começa a entender e a usufruir da cultura dos céus, não da cultura do mundo. Porque existe essa mudança, existe essa metanoia, existe essa transformação. É plena, é plena, é plena. Ó, deixa eu te falar algo. Eu já leio a Bíblia, tá? Já leio, eu já chego lá. O negócio é o seguinte: você sabe o que significa redimir? Você sabe o que significa redimir? A ideia que o diabo tentou colocar no mundo, através do pecado, porque o pecado, ele rompe a sua conexão com Deus. O pecado, ele é aquela barreira que impede a sua conexão com Deus. A gente precisa entender que Deus não pagou o diabo. Deus não devia nada para o diabo. A gente fala que Deus pagou o alto preço na cruz. Ele pagou, mas Ele não pagou o diabo. É que na verdade a santidade, a justiça de Deus exige para que o pecado seja perdoado um sacrifício. Sem o sacrifício você não consegue a remissão de pecado. Redimir significa obter algo de volta. Por isso que não existe pecador redimido. Ou você é pecador, ou você é redimido. Não existe o pecador redimido. Ou você é pecador, ou você é redimido. Ou seja, ou você tem uma nova natureza, ou você permanece na mesma natureza, pecaminosa. Porque em Romanos fala dessa natureza pecaminosa. Só que existe na remissão dos pecados, quando o sangue é derramado e aplicado em nossas vidas, a possibilidade, quando o sangue ele é replicado pela fé, quando o sangue é derramado, existe essa mudança de natureza. Quando você é recriado por dentro, você passa a ter uma nova natureza. Você continua nesse corpo físico, mas você por dentro é transformado. Você por dentro nasce de novo, não é remendado, é feito novo. O teu espírito ele é recriado e você passa a ser uma nova natureza. Amém? Ou seja, o pecado ele não domina mais você, mas sim o sangue de Cristo sobre a vida de você possibilita você viver uma nova natureza em Cristo. Amém? Redimir significa obter algo de volta, ou seja, quando Jesus ele morreu, a remissão dos pecados, porque a única maneira dos nossos pecados serem perdoados, é porque às vezes a gente condiciona o perdão dos pecados ao pedido. O seu pecado, ele não vai ser perdoado porque você pediu o perdão. O seu pecado, ele vai ser perdoado por causa do sangue de Jesus. Não é o seu pedido que perdoa o pecado, é o sangue de Cristo que perdoa o pecado, amém? Aí você se arrepende, você se humilha diante do Senhor, você entra num processo de arrependimento e não de remorso,
Porque o arrependimento faz você mudar de rumo, você pega um outro caminho. O remorso, você fica com a consciência pesada, mas daqui a pouco você está no mesmo caminho. O arrependimento, ele muda a rota. Amém? O arrependimento, ele muda a rota. Então você chega diante do Senhor, se arrepende. O sangue de Cristo, ele é derramado sobre a sua vida. Começa um processo de purificação. Começa um processo de santificação. Pelo seu pedido original de arrependimento, você está arrependido daquilo que você fez, o sangue de Cristo vai limpando você de todo pecado. Amém? Falei rápido demais? Certo? Existe um padrão dos céus que está disponível para você e eu vivermos, onde não será o mundo que vai ditar o ritmo da nossa vida, mas o Espírito Santo. Existe uma cultura preparada, já real, já existente para você, onde nós podemos viver o céu na terra. Eu achei esses dias aí, cara, como o diabo ele é um safado, né? Existe um bloco carnavalesco chamado Céu na Terra. Não sei se isso existe lá naqueles seus lados, lá no Nordeste. Mas aí pelo Rio de Janeiro, Salvador da Vida, existe. E as pessoas que não têm conhecimento sobre a palavra de Deus, como é que fica? Porque se o entendimento é o céu na terra e aquela curtição toda, as pessoas pensam que o céu de verdade pode ser aquilo. Talvez porque as pessoas, o povo perece por falta de conhecimento. Pela falta de conhecimento, você e eu não temos o que poderíamos ter. Sabia disso? E é aí que eu tenho algumas notícias para você entender, porque o conhecimento revelado, a palavra rema, a palavra falada, a palavra que sai da boca de Deus, a palavra viva, a palavra transformadora, a palavra edificante que Deus tem, a palavra de encorajamento, a palavra de ânimo, a palavra de força, a palavra de coragem, a palavra de vitória, tudo isso é a palavra de Deus para nós. E quando ela é internalizada em nós, há mudança, porque a palavra não volta vazia, ela prospera na qual ela foi liberada. Quando a gente internaliza essa palavra, porque a boca fala do que o coração está cheio. Aí você se depara com realidades, como é que tá? Tá difícil. Como é que tá? Não tá legal. Como é que tá? Existem momentos, mas o que isso não pode ser é uma verdade eterna na nossa vida. Cristo, ele teve vitória, sim ou não? Agora, ele passou por momentos difíceis, sim ou não? Ao ponto de suar sangue. Você imagina a tensão de Jesus, suando sangue, que cientificamente é totalmente possível. O nível de estresse que Jesus passou. Só que tem um grande detalhe. Ele sabia que Deus estava com ele e aonde ele iria chegar. Você precisa entender, e eu precisamos entender quem está conosco e o que ele pode proporcionar. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Colossenses, capítulo de número 1. Não sei se eu vou querer ler nessa linguagem, depois qualquer coisa eu leio na outra. Colossenses, capítulo de número 1. Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo de número 1, a partir do versículo 19, eu vou ler com você. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas,
tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Vamos lá. Colossenses nos traz uma ideia muito clara de reconciliação. Porque quando o pecado ele imergiu, quando o pecado ele entrou naquele momento com Adão e com Eva, que a partir dali eles perceberam o seu estado, né? A vergonha veio. Quando o pecado ele entrou, a partir daquele momento era necessária a reconciliação. Por quê? Porque algo penetrou, algo entrou, passou a fazer parte de uma cultura que Deus não fazia parte. Vamos lá. Você já fez alguma coisa errada? Responde para você, não precisa verbalizar. Você já fez alguma coisa errada? E aquilo começou a pesar muito na sua consciência. E aquilo começou a... Eu errei, não era isso. De repente você se alterou, de repente você fez o que não tinha que fazer, eu não sei. E você passou a ter uma reação, mas aquela situação ficou ruim, seu psicológico começou a ficar afetado e você ficou mal. Você sabe que aquilo é errado. Adão e Eva não tinham uma consciência. Tanto é que eles estavam nus no jardim, porque eles estavam em santidade. Deus havia criado um ambiente maravilhoso para eles. Mas a partir do momento em que o pecado passou a fazer parte daquela cultura deles ali, o comportamento deles mudou por completo, ao ponto de quando Deus chamou Adão, ele teve que se esconder, porque ele entendeu que o que ele fez foi contra aquilo que estava, não ordenado, mas como um pedido, como Deus colocou, olha, não faça isso. Isso às vezes acontece, e aí você começa a entender a cultura que você está inserido, porque de repente isso que você fez para outros é normal. Aí você começa a ver a diferença de cultura, da onde você está inserido como cultura e vivendo e entendendo como verdade. E aí você vê outras pessoas fazendo o mesmo que você fez, só que para ele não tem o peso, porque são culturas diferentes. Quando o pecado entrou, ele invadiu uma cultura, fazendo o que era contrário àquilo que já estava estabelecido. A partir dali já era necessária uma reconciliação. Não sei se você percebeu que o Antigo Testamento, ele aponta a Cristo, ele é a sombra do Novo. Você vê Isaías falando sobre a vinda do Messias, você vê Jeremias falando sobre a vinda. Você percebe que o Antigo Testamento, ele sempre te leva para Cristo. Ou seja, em algum momento o sacrifício real ele precisava acontecer, para que pudesse haver a reconciliação. A questão é, o quanto você está posicionado nessa nova cultura que está disponível para... Nova cultura não, nessa cultura que está disponível para você, ou na cultura do pecado que o mundo colocou para você. Porque a reconciliação, ela já foi dada. A reconciliação, ela já existe. Não precisa ser feito nada novo. Não existe nenhum sacrifício que você possa fazer para reconciliar Deus com o homem. A reconciliação já está feita. Por isso que não entendemos que é válido, se Deus me der isso, eu faço aquilo. Aí você está jogando e tentando uma reconciliação. Por isso que às vezes a gente vê pessoas na ignorância. Se eu tiver essa cura, eu subo 1000 degraus de joelho. Espera aí, os 1000 degraus subidos de joelho é maior do que o sacrifício e a morte de Jesus na cruz do Calvário. O maior sacrifício já foi feito, a reconciliação já está disponível. O que você e eu precisamos fazer é entrar na cultura que Deus criou para nós. Amém? Olha só, Romanos, abre lá comigo, 5. Romanos, volta um pouquinho, tá? Capítulo de número 5.
a partir do versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Pausa. Vamos lá. Tiago, você está dizendo que eu não posso mais pecar? Bom, seria maravilhoso se você pudesse não mais pecar, se eu pudesse não mais pecar, mas por estarmos aqui, estamos sujeitos ao pecado. Não significa que é Ele quem governa a nossa vida, não significa que se eu pequei agora, eu tenho uma natureza pecaminosa, que eu vivo na prática do pecado. O que mostra se eu tenho uma natureza ainda pecaminosa, fora dessa reconciliação, é o meu comportamento, são os frutos que eu gero. Você conhece a árvore pelos frutos. Eu quero que você entenda aqui, aquilo que eu falei lá atrás. Hoje, a sua vida, ela é uma vida de frustração e decepção. Ou você se frustra, às vezes se decepciona, no mundo tereis aflições, estamos sujeitos, porém, não é isso que governa a minha vida, porque a gente precisa entender aonde nós estamos, a gente precisa compreender em qual caminho nós estamos transitando. As minhas frustrações, coisas que acontecem, porém não governam a minha vida, ou eu vivo frustrado e decepcionado e a minha vida não funciona? Porque a palavra diz que Cristo morreu por nós, nós ainda pecadores. Ou seja, Ele se colocou na condição, se eu não me engano é Ezequiel, acho que Ezequiel 18 fala, aquele quem peca é quem morre. Ou seja, Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Ou seja, o que a palavra quer dizer? Ele morreu no nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça. Eu sou justo, eu não sou pecador. Estou sujeito a estar frustrado e decepcionado, mas não vivo nessa vida. Amém, queridos? Porque eu entendo o que Cristo fez por mim. Eu quero compartilhar mais Bíblia com você. Vamos um pouquinho mais para frente aí. Eu vou ler de novo só para a gente pegar de novo o ritmo. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora, versículo 9, fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Você não precisa viver com medo. Você não precisa viver com medo. Existem pessoas pregando um Deus que impõe medo nas pessoas. Existem pessoas que não têm temor de Deus, elas têm medo de Deus. Existem pessoas que vivem numa certa ignorância, pensando que Deus é o Deus das catástrofes. Mas aí que Deus é esse? Porque a Bíblia fala que Deus é amor. Que amor que põe o câncer. Que amor é esse que quer destruir as pessoas? Você não precisa viver com medo de Deus. Deus é Pai. Não significa um comportamento de qualquer jeito. Nós não podemos usar da liberdade para dar vazão e ocasião à carne. E usar da liberdade para libertinagem. E fazer da graça a desgraça. Isso não. Mas podemos viver uma vida sem medo, porque Ele nos reconciliou. Antes nós éramos inimigos, hoje nós somos amigos.
Por isso que você tem que se livrar dos bajuladores. E você precisa manter por perto aqueles que avisam quando você erra. Porque esse é amigo. E Jesus, ele cutuca você quando você erra. Sabe o que é o cutucão? O Espírito Santo. Que ele fica ali trabalhando no seu coração. Você errou. Você não devia ter feito isso. Você deveria ter pego outro caminho. Você não deveria ter agido dessa forma. Esse é o cutucão do Espírito Santo. O cutucão do Espírito Santo não é arrancar sua cabeça na próxima esquina. Nós somos reconciliados. Pelo menos está disponível. É que a gente precisa entender que a palavra, ela é a revelação de Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra viva desceu do céu, é o pão da vida. A palavra não é a pimenta. A palavra, ela não é para te trazer condenação. Sabe por quê? Porque não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você então não tem que viver aprisionado numa mentira que o diabo tenta impor sobre você e sobre a sociedade. Deus é bom, Deus é amor. Nós também não estamos dizendo que Ele não disciplina. Meu coração dói muito quando eu disciplino um dos meus filhos. Ontem eu estava falando isso para Kate. Meu coração dói muito, meu coração dói. Eu confesso para você que quando eu tenho que disciplinar, quando eu tenho que ajudar ali, e eles às vezes não entendem que há uma ajuda, né? Vai crescendo, o entendimento vai ficando mais claro. Mas quando eu tenho que corrigir, meu coração dói demais. Só que é melhor eu corrigir ali do que no futuro eles não terem uma cultura e uma educação do padrão que evitem alguns problemas. Então, Deus, ele disciplina, mas a disciplina dele não é castigo. Tanto é que a psicologia hoje está falando muito sobre te colocar de castigo. É melhor você falar que você vai disciplinar, porque a gente tem que entender como que as crianças vão sendo educadas e desenvolvidas na cultura. Por isso que a palavra, ela é muito clara em dizer que Deus, ele corrige sim ao filho que ama. Então nós precisamos diferenciar isso. Amém, igreja? A questão é, estamos vivendo dentro desse contexto? Olha um pouquinho mais para frente. Vamos lá no 18. No mesmo capítulo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Ou seja, o pecado por um Adão entrou, mas pelo segundo Adão veio vida, veio justificação, não veio condenação, não veio escravidão, não veio decepção. Cristo, ele veio para te trazer vida, e vida em abundância. Aí você volta lá para trás, onde a gente começou. Por que 90% da população é frustrada? Porque com certeza falta revelação da palavra. Falta revelação da palavra. Falta o entendimento da palavra. Falta o entendimento de quem somos em Cristo. Uma nova natureza, uma nova mentalidade, uma nova maneira de viver. Não é tudo que nos abala. Não é tudo que nos abala. Algumas coisas básicas às vezes nos tiram do sério, né? Eu até vou gravar um vídeo, não sei se eu vou conseguir fazer isso hoje. Vou até gravar um vídeo sobre isso, porque algumas coisas nos tiram do sério. Mas a verdade é a seguinte, que quando o Espírito Santo, ele está vivo dentro de você, ele te orienta. Ele fala assim, olha, da próxima vez você pode reagir de uma maneira diferente.
mas você tem alguém dentro ensinando você a cultura que está disponível para você, de mentalidade, de comportamento e de atitude. Queridos, o que eu tenho para compartilhar para você nessa manhã, dentro daquilo que o Senhor falou ao meu coração essa semana, é que você hoje pode decidir viver a vida que Ele já conquistou para você. Os seus resultados, aquilo que você quer, muita coisa depende de você. Está tudo certo em relação a isso. Às vezes a gente transfere mesmo essa responsabilidade, mas nós precisamos entender que tem coisas que competem, é uma transformação da palavra de Deus na nossa vida. E enquanto você e eu não formos transformados por ela, nós vamos continuar batendo muito a cabeça naquilo que é básico. Muitas coisas que a gente poderia reagir de maneira diferente, em todas as áreas da nossa vida, enquanto a palavra de Deus não nos confrontar. Eu estou falando de confronto, não estou falando de afronta. Enquanto ela não nos confrontar, porque é no confronto que você é transformado. É quando você é confrontado pela palavra que você é lapidado. É quando a palavra vem de encontro com uma realidade que está diferente, que você está vendo que é diferente daquilo que ela fala. Quando esse confronto vier, aí é a transformação. Sabe o que aconteceu? Nós estávamos até falando no nosso GC lá na casa do Elcio e da Ana. O apóstolo Paulo, você sabe que a vida, tanto é que o nome não era nem Paulo, era Saulo. Deus mudou até o nome dele. Você já percebeu, lendo a palavra, da conduta de Saulo? O que ele fazia? Tudo que era contrário à palavra. Ele vivia contrário à palavra. Ele não vivia de acordo. E um dia, a caminho de Damasco, ele mais alguns homens, ele tem um encontro com Jesus, ao ponto de ficar cego. E só ele viu. E os homens que estavam ao redor dele ficaram assim apavorados, porque eles não estavam vendo o que Paulo estava vendo. Naquele momento eles não tiveram a experiência que Paulo teve. E Saulo depois passa por um processo de confronto. Por quê? Porque a natureza dele, o comportamento, ele precisava passar por uma transformação. E foi quando Deus pegou pesado com ele. E naquele confronto, Paulo hoje se torna uma das maiores referências da Bíblia. Mas ele se permitiu. Lembra que ele falou assim: olha, eu tenho um espinho na carne, eu tenho alguma coisa aí, olha que esse espinho aí. E Jesus fala para ele que a minha graça ela te basta. Fraquezas nós temos, e isso não atrapalha Deus. Ele sabe das minhas fraquezas e das minhas limitações. Só que eu preciso entender que é no momento desse, quando eu sou fraco, é aí que eu me torno forte, por causa da graça dele capacitadora na minha vida. E aonde eu estou fraco, essa graça me traz poder e me fortalece para eu vencer a minha fraqueza. Por isso que eu não consigo vencer a fraqueza no meu braço, na minha força. Eu só consigo vencer a fraqueza e as minhas limitações pela graça. Quando eu tenho esse entendimento, aí diante dessa fraqueza, eu me rendo diante do Senhor. E essa graça me capacita a vencer determinada fraqueza. Aí a graça de Deus, ela opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar, trazendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, queridos? Esse é o efeito graça na nossa vida, porque por nós mesmos não vamos. Não vai. Se você tentar ir do seu jeito, não vai. Por isso que a pergunta: o que governa você? Porque se você tem o governo do Espírito Santo, são em momentos como esse,
que a graça completa, porque Paulo passou na carne isso. Paulo passou no dia a dia isso. Paulo passou e enfrentou situações que só a graça. A desconfiança de muitos, o nível de incredulidade e de carnalidade de Paulo ou Saulo era tão grande, que até na transformação, teve um momento que os discípulos falaram assim: vocês estão sabendo? Vocês ouviram aí dizer que Saulo teve encontro com Jesus? Eu estou parafraseando para você. Os discípulos receberam isso como uma grande surpresa. Vocês ficaram sabendo que Saulo, ele teve encontro com Jesus? Tamanho era o espanto, mediante a cultura e o comportamento de Saulo. Ou seja, sabe o que isso nos traz? A sua vida pode ser motivo de honra, de louvor, de glória para o nome de Jesus. A transformação da graça, que a graça opera em nós, é motivo de testemunho para o reino de Deus. A nossa vida precisa fazer a diferença na vida dos outros. O duro quando o crente, famoso crente, não faz a diferença na vida do outro. Espera aí, que graça é essa que não superabunda de você? Que graça é essa que não superabunda de mim? Que amor é esse que não exala? Que perfume é esse que não é compartilhado? Está entendendo, gente? Porque quando vem verdadeiramente, reluz, né? Você não consegue esconder uma cidade iluminada no alto do monte. Sabe o que é isso? As pessoas precisam ver a glória de Deus na sua vida e na minha vida. As pessoas precisam ver a diferença em você e em mim. Será que as pessoas estão vendo, estão tendo acesso a essa transformação causada e provocada pela graça em nós? Porque a cultura é outra. Ou seja, os hábitos são outros, a maneira de caminhar é outra, é a transformação que a graça opera. Só ela tem essa capacidade, só Cristo tem esse poder de transformar água em vinho. E aí a gente começa a entender se estamos ou não vivendo uma nova cultura, uma nova reconciliação. Se os padrões que nós estamos vivendo são verdadeiros padrões estabelecidos pelo céu, não pelo mundo. Hoje a gente vê muita coisa de conformidade dentro da igreja. Os conformes se conformam, e a gente não pode se conformar. Deus precisa dos inconformados, porque são esses inconformados que vão levar a graça. Porque se a gente se conformar, a gente senta e conforma, ou seja, passamos a entender a forma do mundo e aceitamos ela. E tem que ser diferente. Nós não podemos nos conformar, porque a graça, ela desconstrói a cultura pecaminosa, ela desconstrói os pensamentos, ela aniquila. O sangue de Cristo vem aniquilando o pecado, transformando as nossas vidas, nos colocando no outro molde, e aí assim a gente consegue exalar, a gente consegue levar o padrão que Deus nos deu do céu para a terra. Amém, queridos? Dentro daquilo que você faz, você precisa sim, se, né? Uma conjunção condicional, se você de fato estiver inserido numa nova cultura. Gente, é muito fácil da gente entender isso. Se nós estivermos aqui e entrar um japonês, um oriental, aquele que mora verdadeiramente, que fala, que tem a cultura do Japão, a gente vai perceber. Se entra aqui um escocês, você percebe a cultura dele. Se entra aqui um norte-americano, nós recebemos aqui, você percebe a cultura, o jeito de vestir, a maneira de pensar, de falar.
Tem que ser assim, quando entra um filho de Deus num ambiente onde é pecaminoso. As pessoas precisam se deparar com essa cultura nossa, que só a graça tem a capacidade de fazer e de mover em nós. Amém, amém, aleluia, aleluia, aleluia. Só a graça tem essa capacidade de nos tornarmos plenos naquilo que Ele disponibilizou para nós. E aí, quando nós estamos nesse molde de cultura, aonde a gente chega a diferença, chega a glória de Deus, chega a reconciliação, chega o amor, chega a alegria, chega a verdadeira. Mas você se frustrou? Me frustrei. Se decepcionou? Me decepcionei. Mas não é isso que governa a minha vida. Eu não me rendo, eu não me conformo com essa situação, porque eu sei aquele que habita em mim, e o que Ele fez por mim é suficiente, capaz de me levar para um novo tipo de cultura, que é a cultura do reino de Deus. Amém? Você pode se colocar em pé em nome de Jesus? Aleluia, aleluia. Temos mais alguma? Você que vai fazer? Pode. Queridos, Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é bom demais. E o que Ele... Pode ver? Tem um louvorzinho show aí? Toca um louvorzinho show pra gente. Carnaval tá tocando um monte de coisa, vamos tocar aqui dentro também. Deus, Ele tem o desejo no coração dEle de ver você pleno em tudo. Então quero convidar você a colocar as suas mãos assim, em forma de receber pela fé. Receba pela fé, receba pela fé. Eu creio que você pode receber hoje uma dose maior de unção. Eu creio que você pode receber hoje uma dose maior de poder. Que você pode receber hoje uma dose maior de alegria. Eu creio que você pode receber hoje uma dose maior de amor. Eu creio que você pode receber uma dose maior hoje do abraço do Pai em você. Que a sua mente seja hoje, Pai, em nome de Jesus, que a nossa mente seja hoje aberta, ainda mais, transformada pelo Teu poder, pela cultura que os céus têm para a terra. Senhor, não queremos ser apenas os frequentadores de igreja, aqueles envolvidos, não, Pai, nós queremos ser da ala dos comprometidos, daqueles que têm um compromisso com a sua cultura. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, derrame uma dose maior de capacitação sobre a igreja nesta manhã. Derrame uma dose hoje, Pai, de revelação, de palavra rema sobre a igreja nesta noite, nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, derrama, Pai, sobre o Teu povo uma dose maior de conhecimento da Tua palavra, de revelação da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que a cada dia possamos imergir mais ainda naquilo que o Teu reino tem para nós, usufruirmos e desfrutarmos daquilo que o Seu reino tem para nós, que possamos, Pai, fazer a diferença, ir contra essa cultura mundana, diabólica, que possamos estabelecer a cultura dos céus, a cultura do Teu reino, Pai, em nome de Jesus, e que as pessoas possam olhar para nós e ver o Cristo glorificado, o Cristo vivo, o Cristo vivo, o Cristo vivo, que as pessoas possam olhar para nós e ver a alegria, o sorriso verdadeiro, pessoas vitoriosas, pessoas bem-sucedidas. Senhor, que o mundo possa enxergar em nós a luz de Cristo, a luz de Cristo, Pai, a luz do Senhor, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Cumpre
cumpre em nós, Pai, o Teu querer. Trabalha nos nossos corações, Pai. Envolva-nos na Tua glória. Que possamos, Senhor, aonde chegarmos, levarmos o Teu amor, a Tua presença, e a cultura ser transformada, o ambiente ser transformado pela Tua graça em nós. Nós te amamos, Pai, e te adoramos, em nome de Jesus.